de domingo, e a gente vai nessa tier list colocar nas categorias decisão acertada, duvido, cabe a dúvida, duvido, errou feio ou assalto. E aí o chat vai ajudar a gente aqui também, então Gabriel Sá e Pri Senhorães vão opinar aqui comigo nesses lances e nessas categorias. Aqui o primeiro que nós temos, Gabriel Sá, é a entrada do Andréas Pereira no Marcos Antônio, onde o VAR fala que o pé dele escorregou, que ele mirou a bola e que só escapou e não foi nada. Em que categoria você inclui isso aqui, Gabriel? Esse lance do Andréas Pereira com o Marcos Antônio, assalto pode ter mais de um, não? Ou precisa ser um Pode só? pôr. Vamos pode. pôr. Eu acho que é uma falta de critério acima de tudo, né? Porque a gente pega o lance do Rigoni para efeito comparativo, estava longe o microfone, agora deve estar melhor o áudio, mas para efeito comparativo a gente pega o lance do Rigoni. Para mim não é nem que cabe a dúvida, mas eu estou em dúvida entre assalto e errou feio, porque para mim assalto é o pênalti, isso é assalto. Esse do Andrés Pereira pode ser que ele errou feio, ele não pode assim ter essa falta de critério, e esse tipo de lance para mim é um lance para cartão vermelho, e aí é um erro compartilhado do árbitro com o VAR. Esse para mim errou feio. E aí, Pri, cabe alguma dúvida, errou feio, assalto? Assalto que a gente fala aqui não é nenhuma ilação que a gente está fazendo, porque o cara recebeu dinheiro para isso, a gente não vai falar isso aqui, claro. O Pode assalto colocar, me sinto assaltado. Me sinto assaltado, é melhor. Me sinto melhor. assaltado é uma boa. Sinto assaltado. Pronto, melhor. Aí evitamos processos. E aí, Pri? Eu vou mudar, tá? Para mim, esse é me sinto assaltado. Me sinto assaltado. Roubar a carteira. Eu vou... Assim, eu acho esse bizarro, tá? Acho ele o segundo pior da partida. Esse é do Andreas, né? Eu acho o segundo pior da partida, mas eu acho também que se a gente generaliza, não muda nada, entendeu? Então eu prefiro deixar no me sinto assaltado só o pênalti, então esse eu vou no errou feio. Porque eu acho que o pênalti ele tem que estar sozinho num degrau acima, entendeu? Sim. Bom, a galera, como tá muito indignada no chat, também colocou me sinto assaltado. Então a gente vai na maioria, Gabriel, o chat e eu também me sinto muito assaltado nesse lance. É o seu voto que desempata. Não vem pipocar, não. Não, eu voto, mas é o chat que ordena aqui, né? Mas, cara, é bizarro. O cara vai na canela, no meio da canela, velho. No meio da canela não dá, velho. Isso aí eu já vi por muito menos que isso. Aí porradaria em várzea, em jogo de rua, menos importante. Copa CESP, né, Gabriel? Que tem um jogo quente aí vindo pela frente, né, por exemplo. Pois é, vai ser forte isso aí, hein? Meu Deus, vocês acham que só os dirigentes que fazem cagada, né? Não é não, viu? Tem umas organizações aí que fazem cagada também. Depois a gente comenta essa. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Outro lance aqui é o lance que originou o primeiro gol do Palmeiras, que foi uma falta do Gustavo Gomes no Tapia, que também o VAR fala nada, não foi nada, Pri. Segundo o Ismael lá... Essa não é a que não saiu o áudio? Saiu hoje. Ontem. Saiu ontem. Eu vou até colocar aqui. Eu posso colocar o áudio. Nossa, eu não escutei o áudio. Foi aí o áudio, Gabriel. Esse foi o que não saiu inicialmente, né? Isso, saiu ontem à noite. Deixa eu colocar aqui, então, pra gente ouvir. 9 da noite a Pri tá tomando sopa e foi dormir. Não assistiu nem o Odete Reutemann. Ataque. Ok, pode seguir. Referência, pode ir. Nada. O jogador já tá se jogando, tem o próximo referência, pode ir. Quem é o jogador de costa, tá? Sem possibilidade. O atacante já chega caindo. Tá louco? Exato. Não é melhor tirar a imagem, hein? Não, a gente pode utilizar porque a CBF, ela concede para uso, né? A gente usou até ontem também. Bom, esse áudio, esse lance em si, eu acho bizarro. O áudio do VAR em assim, várias esferas, né? Primeiro que esses auxiliares do VAR, eu falei ontem, né? Tinha o chefe da cabine do VAR, que é o Wilbert, e aí tinham dois auxiliares, né? O Fabrício Porfírio, que é o auxiliar número 1, e uma outra auxiliar também, que deixa eu pegar aqui certinho, né, para não cometer nenhum erro,
Mas tinha uma outra auxiliar também que estava ali, né? Uma mulher que estava ali na cabine também, que eu não vou lembrar o nome de cabeça agora. Também não achei a página que estava salva aqui. Enfim, esses 2 auxiliares, eles ganham, em média, 2, 3 pau por jogo, né? Por estarem na atuação no jogo. Eu não quero nem entrar no mérito do salário. Mas já que a CBF não tem grana ou não tem investimento para fazer preparo de árbitro, tira esses 2, porque assim, os 2 não fazem absolutamente nada na cabine. Esse Fabrício Porfírio, ele é o responsável pelo... tá louco. Assim, é o tipo de comentário que não agrega nada, né? É quando você está analisando um lance. Então, eu acho que é um erro, né? O lance. E quando ele fala, ele já tá caindo, cara, ele não tá caindo. Fato, assim. Ele não tá já caindo no lance. Então, ele tá estático, ele vai fazer o pivô e ele é puxado pelo Gustavo Gomes. Para mim é falta, para mim errou feio. Errou muito feio. Pri, eu vou até no antes de eu errou comentar. feio. Ah, desculpa, perdão. Não, pode falar. Não, eu vou no errou feio também. Eu concordo com tudo que o Gabi falou. E a análise do VAR também, cara, é o que eu falei. Tipo assim, mano, os caras são muito ruins, é muito inacreditável. Eles são muito ruins. Caraca, como é que pode? Juntaram os piores do mundo no jogo de São Paulo e Palmeiras. Incrível a capacidade. Pois é. Ontem eu até falei no X, né, num post que eu fiz, que eu falei assim, cara, o torcedor acaba tendo o direito de pensar, você não pode culpar o torcedor de pensar que não é só incompetência. Porque, assim, às vezes dá a impressão pra gente que é uma coisa escolhida a dedo, né? Que é uma coisa escolhida ali pontualmente, porque você já tem o histórico desses árbitros, o Ramon Abate-Abel principalmente, porra, tem uns 3 vídeos aqui no Arquibancada que no pré-jogo a gente tá falando aqui. Ramon Abate-Abel não dá, tal, não sei o quê. E acontece essas coisas. Agora, quando sai o áudio do VAR, eu não sei se eu fico mais indignado pela decisão do árbitro, pela fala do VAR, que muitas vezes não cabe um árbitro opinar, né? Parece que é aquele comentário de clubista, sabe? Nada, levanta aí. Ou então que ele fala do Luciano, né? Pô, Luciano, você reclama até da vida. Mano, não cabe a ele. Reclama Fazer até esse de tipo ter nascido, ele falou, né? Não, É, ontem até, ontem até eu falei, né? Ele dá um chiliquinho, né? Ele reclama até de ter nascido. É muito complexo, sabe? Tá no Brasil. Nos últimos 2 meses, saiu no UOL ontem, ele ganhou em média 30 mil reais por mês. Tá ruim, Ramon Abate-Abel? Vai pra CLT. Ele não é bacharel em direito? Vai pra CLT. Vai lá para um escritório, entrega o seu currículo e vai lá, trabalha no escritório, sossegado, ganha o seu salário, que é menos complexo para ele, né? É um emprego menos complexo que ele pode ter na vida. Travou a imagem. A gente ouviu o áudio do Gabriel, mas travou a imagem na hora que ele tava com a cara de fúria, assim, tipo... Fiquei bravo. Mas, cara, minha internet hoje tá indo pro espaço, assim, então é um negócio meio bizarro, tá ruim. Cara, travou muito legal a foto. Ai, meu Deus. Mas, mano, é muito, assim, é de indignar. Você fica muito pé da vida. E o que eu deixo... E assim, eu vou falar de novo aqui, sem citar nomes. Mas esse episódio, ele tá servindo muito pro torcedor ver caráter e índole de muitas pessoas. Começa a ver como alguns, até da mídia tradicional, estão tratando esse assunto. E aí filtra. Porque acho que pessoas desse tipo aí não merecem nem nunca mais ter a sua audiência. Porque tem gente falando cada merda por clubismo que não deveria ter um microfone na mão, né? Mas enfim, você percebe o caráter e índole de cada um desse jeito aí. Bom, cara, eu tô rindo muito com o comentário do Paulo Nobre, que eu fui rir e a câmera me seguiu, aí eu não consegui escapar da imagem, sabe? É verdade, não tem como ela fugir mais agora. Não dá, mano, não dá. Meu Deus do céu, cada uma aqui. Ó, o outro lance é IA. O outro lance que a gente tem aqui é o da cotovelada do Gustavo Gomes no Tapia, onde ele sai com o nariz sangrando ali, né? Aí eu tenho uma outra opinião, mas eu queria primeiro que o Gabriel opinasse aqui nesse primeiro lance. Para mim, esse lance cabe a dúvida, tá? Cabe a dúvida, o fato dele sangrar é algo que deixa mais forte o lance, né? Mas eu confesso que quando eu fui revendo a partida, não me pareceu
que foi algo forte, né? Mas aí você vê o cara sangrando, você vai pegar a imagem. Eu acho que ele poderia ter marcado falta, ele estava sem ângulo de visão. E aí, para mim, é culpa do VAR, né? Para mim, é culpa do VAR não ter marcado ali, porque isso tem até no próprio áudio que foi divulgado. O árbitro fala, tô sem visão. E aí o Fabrício Porfírio, mais uma atuação brilhante dele, sempre com comentários muito pontuais, ele entra do nada e fala, marca falta para a defesa. E assim, e é isso. Ele interfere. E aí tem muitos comentários pontuais, esses grandes auxiliares do VAR durante o jogo. Vou comentar no próximo também. Mas para mim esse lance cabe a dúvida. Pri, esse lance aí, ele é uma disputa de bola ali. Eu vou dar minha opinião antes de passar para você também falar, mas assim, esse lance eu acho que assim, até pode não ter sido intencional. O Gustavo Gomes, ele é um cara que ele joga muito com esses braços abertos aí e ele acaba cometendo muitas faltas. Ele teria que ter sido advertido no lance anterior, quando ele dá o pisão no Tapia, lá no primeiro tempo. É isso que eu ia falar. O problema é que é um negócio recorrente, né? Exato. E aí esse lance acaba tendo um peso maior, porque ele já tem aquele que ele ficou ileso, não foi punido, ele pisa, né? Que depois é o outro lance que a gente vai separar aqui, né? Mas nesse é uma disputa não normal, né? Ele tá com o braço levantado. Então ele assume o risco de fazer uma falta. Então, ali ele deveria pelo menos um amarelo, Pri, nesse lance aqui. Só que se ele já tivesse recebido ali um outro, ele teria sido expulso, né? Caramba, difícil. É que eu não quero ser exagerado e colocar no erro feio. Mas é porque eu acho um erro. Tipo, não ter ido ver, entendeu? É muito loucura colocar no erro feio? Não, porque é viável, né? É cabível, né? É que eu acho que são, tipo, níveis de erros, entendeu? Tipo, se a gente estivesse ranqueando de 1 a 5, teria que ter os menores e os maiores. Mas a partir do momento que a tier list é essa, eu acho que é erro feio. Sim. Não, pode ser, pode ser. Aqui a galera do chat que vai desempatar, porque, bom, se bem que eu também acho que até caberia a dúvida, e eu tô entre cabe a dúvida e erro feio. Mas o agravante é justamente o primeiro lance. Então, ó, eu vou inverter para a gente voltar nesse. Vamos para o primeiro, que é o pisão dele no Tapia, lá no primeiro tempo. Aí eu acho que não cabe dúvida, né, ô Gabriel? Errou feio o árbitro nessa. E são sempre comentários pontuais, né? O VAR, o VAR fala, mas ele não tinha onde pisar. Tem sempre comentários, assim, geniais, né? Do nosso auxiliar Hilbert Estevam da Silva, Fabrício Porfírio de Mou e da Adele Mara Monteiro. Só comentários fantásticos feitos pela cabine do VAR. Mas esse, para mim, errou feio. Parece uma sketch da Porta dos Fundos, né? Não, é verdade. Parecia um quadro de humor, sei lá. Cara, impressionante. Não cara. tinha onde pisar, é muito bom. Eu acho que dá pra. Pô, é que, de novo, tem que ranquear. Se fosse ranking, né? Esse talvez cairia, mas é que errou feio. Na hora que esse lance rolou, eu fiquei inconformada, né? Porque não sabia o que vinha pela frente. Mas eu fiquei inconformada, cara. Ele pisou feio no cara. Como que pode isso? E, de novo, é um cara que é recorrente nisso. A mesma perseguição que existe com o Luciano, por exemplo, por que não tem com o Gomes, entendeu? Não, a falta de critério é absurda, né? Um jogo outro não é, dependendo do time e outro não. Cara, e aí é isso, né? Ele tomaria um amarelo no mínimo aqui, no mínimo, um amarelo, para mim seria vermelho, mas no mínimo que ele tomasse o amarelo aqui, nessa outra cotovelada ele já tomaria um vermelho. E ainda tem essa falta que ele mesmo faz, ou seja, o Gustavo Gomes ele participa de 3 lances capitais, é que a gente está muito focado no pênalti, né? A imprensa está falando muito do pênalti. Mas o Gustavo Gomes, ele participa de 3 lances capitais do jogo, que era para ele estar fora já desde o primeiro tempo, Gabriel. E o Tapia participa de 4 lances, né? Então, é algo realmente dos 5, né? Então, ele é muito participativo. Mas sim, eu acho que por essa régua que você está colocando, é um erro feio nessa, enfim, essa cotovelada, porque era para ele ser expulso. Tá com razão. Eu também não gosto de, assim, banalizar a palavra assalto no futebol, porque acho que é para erro escabroso. Mas esse é um erro feio, e aí tantos erros feios, e aí até, desculpa me estender nesse assunto, mas a gente comentou até ontem isso, né, na live, e eu acho que vale esse questionamento para nós mesmos, assim.
Eu lembro da época do futebol sem VAR, que faz ali, acho que fazem o quê? Acho que 4 anos, mais, né? Que não tem, 5 anos, que né? o VAR foi instaurado no Brasil. Não lembro qual foi a data, acho que foi 2019. Eu sou novo, mas eu lembro do futebol sem VAR. E o debate pelo VAR era o seguinte: tem tanto erro absurdo que o árbitro às vezes não vê no campo que ele tem que ter algum voltar e marcar. O VAR no Brasil hoje ele serve para quê? Vamos fazer essa reflexão. Ele para o jogo o tempo todo e serve para ver a ponta da chuteira do atacante, à frente da linha de marcação da zaga, para dar impedimento milimétrico que não afeta muito a dinâmica do jogo. E os erros que são escabrosos, eles continuam acontecendo. Eles acontecem no São Paulo, o Grêmio também contra o Bragantino. Tem vários jogos que você tem esses erros fortes aí com o uso do VAR. Quando você erra a olho nu, quando é o árbitro que está olhando ali e erra, você até fala, pô, beleza, de repente não era o ângulo, de repente ele viu mal, estava mal posicionado. Quando você erra com a ferramenta, não resta outra opção, né, para quem assiste e consome futebol, do que criar teorias, ou assim, criar suspeitas. Porque não é normal você ter uma imagem, você ter 20 câmeras e 4 patetas ali na cabine e você errar. Isso não é normal, né? Então, é algo que é realmente para a gente questionar o uso do VAR no Brasil depois disso. Porque é o tipo de coisa que não pode acontecer com imagem. Sem imagem não pode acontecer. Com imagem, aí é que não pode acontecer. Aí já é algo que o torcedor tem direito, sim, de criar teorias. Porque é surreal, é assim completamente surreal. Não é que foi um lance, a gente está falando aqui, né, que vai ter ainda o lance do pênalti. Mas, assim, cara, para além do pênalti, 4 lances que são surreais. São 5 lances no jogo que ele poderia ter marcado algo que ele não marcou. Bom, normal não é, né? Normal não é. Normal não é. E assim, é mais fácil você deixar uma IA operando o VAR do que botar um ser humano que é suscetível não só a falhas, como a corrupção. Sim. Né? Não dá para você falar que não é, que é impossível. A gente já teve a máfia do apito lá em 2005, um campeonato manchado de 2005, máfia de loteria esportiva nos anos 80. Por que não? Né? Dá para garantir? Não consigo garantir. Enfim. E aí o lance que, assim, você vê as narrativas construídas na imprensa, né? Muita gente tenta focar a opinião só no pênalti. Eu vi a abertura do Globo Esporte no dia seguinte, que foi assim, estão reclamando de um pênalti no jogo de ontem, né? Que realmente parece que foi. Meu amigo, não parece que foi muito pênalti. E outra, não é só o pênalti, tem mais 4 lances pelo menos. Então, esse aqui acho que é o suprassumo de tudo. E aí eu acho que vai ser unanimidade, né, Pri? Porque o lance do pênalti, ele é só meio que a cereja do bolo do bolo de M que foi feita domingo. Que para muitos é choro, mas é impossível. Todo mundo está falando sobre isso e só os palmeirenses são uma instituição única. Não todos os palmeirenses, tem muito palmeirense consciente, né? Mas a única ala que está reclamando, falando que todos os lances foram legais, são alguns palmeirenses só, né? Pri, aí não dá, né? Exato, criou-se uma narrativa, né, de perseguição, enfim. Eu acho que esse final de semana, o Senna, cara, eu não me lembro de ver um final de semana tão agitado nesse quesito no futebol brasileiro, sabe? Tipo assim, todo mundo se juntou para falar sobre esse tema e só uma torcida pensa diferente, sabe? O que para mim comprova de que no fim cada um só liga para si mesmo e para o seu time. E, mano, olha, minha cor tá mudando de novo. Enquanto eu falo, perdão. É de raiva, né? Vai ficando vermelha. Vai ficando de outra cor, que loucura. Então, cada um só liga para si, como sempre. Criou-se uma narrativa de perseguição, de vítima, né? Invertendo os papéis, porque eu não acho que o São Paulo é vítima também, mas se fosse para ter, seria o São Paulo, não o Palmeiras, né? Mas não acho que o São Paulo tem que se colocar nessa posição de ser vítima, sei lá o quê. Mas se fosse para ter, seria o São Paulo. E é isso, cara. Eu colocaria no Me Sinto Assaltado. Acho que o grande ponto é que, sem querer, também é pênalti, né? A gente até brincou ontem na live, né? Então, a partir de hoje, o gol contra ele não vale, né? Porque ele é sem tô querer. ficando com agonia. Tem como parar de mexer o cursor, por favor? É porque tá indefinido. Ele tá fazendo toda uma produção visual, o Gabriel. Tipo... Aí ele posta decisão acertada, pensou? Enfim, é isso. Sem querer também é pênalti.
E pô, esse aí é surreal, inacreditável a maneira como eles interpretam o que aconteceu. O Tapia poderia sim chegar na bola. Ia ser gol? Talvez não, mas ele estava na frente do gol e ele poderia sim chegar na bola. E outra coisa, a galera questionando a decisão do Luciano também. Tá de brincadeira, o cara deu o passe pro companheiro dele. Se não dá o passe, fica puto. Se dá o passe, fica puto. Tudo nesse lance me irrita, mano. Tudo me irrita. É tipo o cara que, claro, é um exemplo péssimo que eu vou dar aqui, mas quando acontece um crime, fala, mas também a vítima, né? É tipo isso, né? Acontece o crime e o cara fala, porra, a culpa é da vítima. E aí, Gabriel, não tem como a gente não se sentir assaltado aqui. Não vou nem induzir a sua opinião, mas eu acho que ela é a mesma, né? Não, esse lance é assim, enorme absurdo, né? Até comentei ontem, minha mãe não vê futebol, não assiste, né? Ela é de outra área e tal, e tipo, ela não acompanha. E o vídeo chegou até ela, né? Porque tá na TV em todo momento, né? Depois do jogo ali tava esse vídeo, e ela falou, não deram pênalti? Eu falei, não. Então, assim, é o tipo de lance que, pô, qualquer leigo da bola, qualquer pessoa que não acompanha o esporte, vê o cara dando um baita carrinho no outro na grande área, acha que é pênalti, né? Então, só os gênios do VAR não acham que é pênalti. E aí, para mim, entra uma coisa que ontem eu comentei também. Enfim, árbitro de campo, Abate Abel, ele chega para esse jogo muito prestigiado, né? É o árbitro cotado para ir para a Copa do Mundo como brasileiro, inclusive, né? Então ele chega prestigiado, tem o selo FIFA, né? Então é um árbitro que chega com muita moral para esses grandes jogos. O VAR, por sua vez, não tem lá tanta moral assim. Eu fiquei com uma nítida impressão durante o áudio do VAR, quando foi divulgado, de que o árbitro de campo, Abate Abel, ele não sabe a regra, ponto, e ele já chega definido no lance. Então ele vê o lance em 1 segundo, nem 1 segundo, ele já fala a decisão. E ninguém teve coragem de olhar por outra ótica, questionar o árbitro. E aí talvez entre um pouco desse prestígio dele, né? Quem vai peitar o árbitro? Quem vai peitar o queridinho da CBF, né? Então, eu acho que é só algo importante de ser questionado também. E aí, no VAR, o Hilbert Estevam da Silva, junto ao árbitro de campo, ele cria uma nova regra, né? Que ele fala que sem querer não é pênalti. Então, eles criaram uma nova regra, né? Durante esse consenso. O outro, Fabrício Porfírio de Souza, da Silva, não sei. Ele também concorda. Ele tá de acordo. E aí o lance segue. Acaba o lance. Encerrado tudo, né? Então, assim, passou o lance. A última voz, antes do lance acabar. Adele Mara Monteiro, auxiliar 2 do VAR. R$2.000 para falar isso no final? Não precisa, vamos combinar? Desculpa, repete, porque travou bem na hora que você ia falar. Travou, você fez assim, ó. Então, assim... O que ela falou? Tá não muito ruim na entendemos. internet. Nunca saberemos. Acabou, encerrou o lance, tinha acabado tudo, já estava tomada a decisão, estava tudo certo. Aí entra a Adele Mara Monteiro. Tava saindo da área mesmo. Não precisa pagar R$2.000 pra ela falar isso, vamos concordar ou não? O lance acabou, encerrou o lance, não tem mais o que, assim, discutir no lance. Encerrou, já está marcado. E aí a auxiliar quase que para bater o ponto, né? Fala, show, pessoal, concordo com vocês. Porra, não precisa, né?